Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Daniele Javarini, sejam bem-vindos ao canal Nossa Vida Sem Frescuras. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês quais os materiais que a gente utiliza pra fazer as camadas de drenagem dos vasinhos da gente. Aqui no horto, nenhum vasinho sai sem camada de drenagem, tá, gente? Nós também não utilizamos manta nenhuma, manta de bidim, feltro, telinhas, nada que possa ajudar na obstrução da água, tá? Nada que possa dificultar a água de sair, de escoar do vasinho, a gente não utiliza aqui. Não há necessidade, tá, gente? Mesmo que você more num local muito seco, aqui no Rio é muito seco, entendeu? Eu prefiro regar mais vezes na semana do que arriscar apodrecer as raízes da minha plantinha, tá? Eu perdi uma vez uma rosa do deserto, assim, ela começou a passar mal e tal. Depois que eu perdi essa rosa do deserto, eu comecei a revisar todos os meus vasos na época de troca de substrato. Quando eu fui ver, gente, tinha camada de drenagem no vaso, mas tinha a manta bidim também. Então, assim, há anos a gente não utiliza. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde a gente encapa as prateleiras da gente aqui do jardim. Então, quando você olha a prateleira do jardim aqui, ela tá amarelinha, direitinha, mas ela tá forrada. Ela tá forrada com um plástico. Já tem mais de 6 meses que elas estão forradas. O plástico está intacto, pegando chuva e sol, tá? Então, assim, eu prefiro não arriscar perder minha plantinha para poder não sujar a minha prateleira ou o chão do meu jardim. Então, eu bani definitivamente as mantas, tá? De bidim daqui de casa. Então, assim, fica a dica para vocês. A argila expandida, o carvão triturado, a casca de pinos ou o substrato para orquídea, a pedra de brita, tá? E a caqueira de telha. Gente, eu utilizo todos esses ingredientes aqui, tá? E nunca tive problema. A caqueira de telha nunca virou lama, tá? A argila nunca virou lama, nunca se desfez. O carvão nunca trouxe malefícios. A pedra de brita nunca esquentou demais o vasinho a ponto de queimar as raízes e matar a minha plantinha. A casca de pinos nunca mofou, nem embolorou, nem o substrato de orquídeas. Então, assim, regas na dosagem correta só trazem benefícios, tá? E a camada de drenagem é um auxílio e deve sempre ser utilizada. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês gostem demais dessas dicas. Mas antes de terminar, eu queria pedir para quem gostar desse vídeo, dá um likezinho lá, curte, compartilha, se inscreve no canal e clica no sininho para ficar por dentro das novidades e receber todas as notificações. A gente tá postando vídeos sobre plantinhas sempre 2 vezes na semana, às quartas e domingos às 2 horas da tarde, e sobre temas variados às sextas-feiras às 2 horas da tarde também. Tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês gostem demais dessas dicas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Olha, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas opções de camada de drenagem, tá? A camada de drenagem é a primeira camada que a gente coloca no fundo dos nossos vasinhos, tá? Para que a terra não fique em contato com aquele restinho de água que ficar empoçada lá embaixo. Então, essa camada vai proteger a nossa terra, tá? Ela não vai deixar que a terra entre em contato com aquele restinho de água que sempre vai ficar empoçadinho ali no fundo do vasinho, tá? É uma camada muito importante, é uma parte muito importante, tá, gente? Do replantio das nossas mudinhas. Isso vai fazer com que a terra que fica localizada mais próximo às raízes não fique encharcada, tá? Não fique sempre úmida e tenha a possibilidade de secar também, tá? Mesmo estando no fundo dos nossos vasinhos. Então, aqui eu tenho caqueira de telha, nós mesmos podemos fazer. A gente pega a telha, tritura ela, tá? Quebra ela toda em pedacinhos pequenininhos com o auxílio de um martelo, olha. É uma camada de drenagem que a gente consegue controlar o tamanho, tá vendo? E aí vai de acordo com a nossa necessidade. Se você tem um vasinho menor, você corta em pedacinhos, em lascas menores, tá?
Se você tem um vasinho maior, vasinhos mais rasos, geralmente eu utilizo casca de pinos, tá? Que são substratos para orquídea, né? Ou a própria casca de pinos rolada e polida mesmo, tá, gente? Essa é uma camada que fica mais fininha, olha. A argila expandida já é bem maior, tá vendo? E eu gosto muito de utilizar ela em vasos maiores, né? Nos vasos pequenininhos ela fica muito bruta, tá? Muito exagerada. Então a gente tem aqui outras opções para usar em vasinhos menores e mais rasos, tá? O carvão, tá? Que é o carvão de churrasco, sem ser utilizado, tá, gente? Cru, nós também podemos usar como camada de drenagem, tá? O carvão, como a caqueira de telha, a gente também pode controlar o tamanho. A gente quebra ele do tamanho que a gente vai precisar de acordo com o vasinho que a gente vai usar, tá? Aqui nós temos a pedra brita. Olha, essa pedra brita, gente, é aquela pedrinha de construção, tá? Existe de vários tamanhos. Essa daqui é a número 1, tá vendo? E ela vem misturada, número 1, número 0, e aí vem algumas menorzinhas. Eu adoro utilizar a pedra brita, tá? Ela não esquenta o substrato das nossas plantinhas, porque ela fica muito lá no fundo, então é impossível que essa pedrinha esquente a ponto de esquentar todo o vasinho, todo o substrato que tem ali. Nenhuma dessas opções que a gente tem aqui interfere em questão de temperatura, tá? Nada vai mofar e nem deixar seu vasinho com lama lá no fundo. Por quê, gente? Porque se isso acontecer, é sinal de que você está pecando por excesso de regas, tá? Esse substrato está ficando completamente encharcado. E aí, até essa caqueira de telha virar uma laminha lá embaixo, você já matou a sua plantinha muito antes por podridão de raízes, tá? Então aí, até essa caqueira de telha virar uma lama lá embaixo, no fundo do seu vasinho, as suas plantinhas já morreram de podridão de raízes com certeza, tá? Portanto, não exagere nas regas. A camada de drenagem tá lá para ajudar, mas ela não faz milagres. Então, assim, toda vez que eu vou usar a camada de drenagem com pedra brita, eu esterilizo elas antes, tá, gente? Ou seja, eu pego, lavo elas, coloco de molho num balde com água e cloro e deixo por algumas horas, tá? Geralmente, como a gente tem muita coisa para fazer aqui no horto, eu deixo de um dia para o outro. Enxago, tá? E já começo a utilizar a minha pedrinha de brita, tá? Eu sempre lavo antes, porque nos depósitos de materiais de construção pode ocorrer que essas pedrinhas tenham contato com fezes de animais. Então, a gente sempre lava para prevenir mesmo, tá? Esses outros ingredientes aqui não tem contato com bicho nenhum, então a gente não precisa lavar, nem esterilizar, nem nada, já vem pronto para uso, tá? Esse daqui é por precaução mesmo, porque ele fica exposto em terrenos, entendeu? Em depósitos por muito tempo, por muitos dias e tal, tá? Então, a pedrinha de brita vale sempre a pena utilizar, tá? Além de todos esses ingredientes, aqui nós temos os caquinhos de tijolos, tá? Tem gente que utiliza também lascas de isopor, eu nunca usei, tá, gente? Esses aqui eu tô mostrando para vocês porque todos eles eu já utilizei e eu nunca tive problemas, tá? O resultado sempre foi satisfatório e eles nunca interferiram a ponto de prejudicar alguma plantinha minha. Mesmo porque eu utilizo um bom substratos sempre bem drenantes, entendeu? O uso de nenhum deles nunca prejudicou as minhas plantinhas, tá? Pelo contrário, eles sempre auxiliam e muito bem, ajudando a drenar aquela água e fazer com que meu substrato seque mais rapidamente, tá? Uma observação que eu quero fazer, e já fiz em vários outros vídeos, é que eu não utilizo manta de bidim,
tá? Eu não utilizo nenhum tipo de manta de drenagem, seja ela feltro, qualquer tipo de telinha, eu não coloco, tá, gente? Aqui, olha, o meu vasinho, ele tá com esse pratinho aqui, só para não sujar o móvel. Vocês podem ver que o pratinho tá completamente seco. Deixa eu dar um zoom para vocês verem, peraí. Ah lá, gente. Aqui eu tenho uma plantinha num pratinho, mas é porque esse móvel é de pátina bege, tá? Bem clarinha, uma pátina off-white. Então, só para não manchar o móvel, eu coloco esse pratinho aqui. E esse substrato já tá completamente seco, tá vendo? O pratinho tá seco e tá aqui só dando um suporte para esse vasinho não sujar o móvel. Pratinhos embaixo de planta, eu só coloco esses pratinhos aqui para dar o suporte, lembrando a vocês, não é para a água escorrer ali e ficar, tá, gente? Eu deixo o vasinho escorrer bem em outro local, tá? E trago ele para cá. E por causa da umidade, que eu já manchei um móvel aqui em casa, por causa da umidade, eu deixo aquele pratinho ali. Mas esse vaso é de alta drenagem e aquilo dali não vai impedir em nada o meu substrato de secar, tá? Com a frequência que ele levaria normalmente. Então, assim, camadas de drenagem são super indicadas, tá? Não tampe os furinhos do fundo do vasinho, gente, a ponto de atrapalhar o escoamento da água, tá? Ela só tá ali para poder levantar um pouco esse substrato e não deixar ele em contato com aquele caldinho de água que vai ficar ali e levar um pouquinho mais de tempo para secar até a próxima rega, tá? Ou seja, ela vai evitar que o seu substrato encharque. E isso já é, assim, uma vantagem maravilhosa. Você deve utilizar a camada de drenagem em todos os vasinhos, independente do tipo de planta, tá? Seja ela uma rosa do deserto, um cacto, suculenta, uma folhagem, uma plantinha de sombra, tá bom? Qualquer uma, gente, qualquer uma. Aqui em casa, nós sempre utilizamos a camada de drenagem. Essa é uma parte do replantio que a gente nunca dispensa, tá bom?